Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A pergunta de hoje é a seguinte: professor, existem seres extraterrestres vivendo entre nós? Bom, eu acho que a pergunta é pertinente, muita gente, né? Existe um caso nos Estados Unidos, famoso, que se conta, entre aspas, tá? É o caso do Jean Valiant Thor, tá? Na década de 50, conta a lenda, mais uma vez, que essa história que eu vou contar para vocês, eu não acredito jamais, mas é a casuística, tem um programa do History Channel só sobre ele, tá? No alienígena lá no passado, só sobre Jean Valiant Thor. Qual que é essa história do Jean Valiant Thor? Diz que na década de 50 vem um disco voador, desce numa fazenda, desce um cidadão humano, parecido com a gente, só de macacão, aquela coisa toda de ET, né? E aí o fazendeiro vai lá e tem contato com o cara. Aí, qual é a premissa principal? Me leve a seu líder. Né? Me leve a seu líder. E aí chama a Polícia Federal, começa a vir tudo, pega ele e leva ele até o Pentágono, leva até a Casa Branca. E segundo a história, essa lenda, ele fica 3 anos vivendo na Casa Branca com o presidente americano, né, com os militares, com toda a cúpula do governo, né? E tem foto, sim, de um cara, né, uma sentada assim, né, humano igual, só que igual a nós, né, não tem diferença nenhuma, né? Agora, você imagina se o serviço secreto russo, que fuçava todo o projeto Blue Book era fuçado pelo governo russo. Vocês sabem disso, que a Guerra Fria, depois da bomba atômica, era uma coisa assim, sofisticada a espionagem russa nos Estados Unidos. E quem assistiu o seriado Blue Book vai ver que tinha uma espiã russa que ficava no pé da esposa do Heinrich, só para pegar todas as informações, todo o material que o marido dela estava trabalhando com a Força Aérea Americana sobre ET. Agora você imagine, se o serviço secreto, todo mundo sabia, né? Todo mundo tinha foto, agora o serviço secreto russo não sabia, né? Você imagina, é completamente lógico num mundo dividido e polarizado que nós estamos até hoje, né? Essa coisa de direita e esquerda, comunismo, capitalismo, guerras fenomenais foram montadas em cima dessa ideologia, se um único país desse recebe a visita de um grande extraterrestre caminhando entre nós. Você imagina que o governo russo vai pensar, porra, que tecnologia, que conhecimento os caras estão trazendo para os americanos e para nós não. Vamos matar esse ET. Ou vamos abduzir esse ET e levar para nós. Você está entendendo? Sempre foi assim. Toda vez que você tinha um desequilíbrio de poder, um desequilíbrio de força, um desequilíbrio de qualquer questão, isso era motivo de guerra. Ou seja, e a pergunta que não quer calar é, por que só os americanos receberiam, né, uma visita extraterrestre, os russos não, o chinês não, certo? O brasileiro aqui não, né? Vivendo entre nós ainda, trocando figurinhas, né? Então é muito importante que vocês saibam que eu jamais acredito nessa história, porque eu conheço os ETs de um jeito, né? E todo o contato, eles não têm a mínima necessidade de viver fisicamente entre nós. O que eles podem fazer, às vezes, eles se misturavam com a população para interagir com ela, só para sentir algumas coisas, fazer uma experiência que eles gostavam de fazer. Tá? Mas eles nunca revelavam que era o ET. Nunca. Eles se disfarçavam, entravam no nosso meio, mas nada de assumir cargo, nada de trabalhar com alguém, não. Só ficava andando por aí. Eu já encontrei fisicamente andando aqui nas cidades. Tá? Só quem tem uma visão mais ampla do campo áurico sabe que esses caras não são humanos. Entendeu? Ou seja, são extraterrestres disfarçados de humanos, mas fazendo pesquisa. Por quê? Imagine você, todos eles,
todos eles são espíritos ascensionados. Todos eles habitam as dimensões superiores, eles podem pensar, materializar. Então, eles sabem tudo sobre nós, eles sabem tudo. Eles ficam do lado invisível, olhando o nosso lado, lendo nossa ficha, está em contato com o Dijar, sabem tudo sobre nós. Não há a menor necessidade deles virem fazer uma experiência no campo físico, né? Interagir com a gente no campo físico, falando que é um ET. Então jamais eles falam isso. Viver entre nós, não, mas contato, sim. Tem um caso brasileiro famoso, que é assim, né? Da década de 50 também. Né? Ele, inclusive, o contatado, ele criou um pseudônimo, escreveu até um livro que chama Dinoclaspedon. É um cara que morava na Praça da República, no prédio ali do lado, São Paulo. Na década de 50 ele faz uma viagem para Minas e de noite o disco voador desce, tem um contato com ele na estrada de terra, num lugar esmo, e depois ele volta para São Paulo, passa uns 15 dias, um sábado à tarde, um sábado de manhã, o ET toca a campainha da casa dele em São Paulo, disfarçado de humanos, andando e fica a tarde inteira conversando com eles, ele fazendo 1000 perguntas para o ET, e daí que surgiu esse livro, né? Do Dinoclaspedon. Pode procurar na internet que esse livro existe até hoje, para vocês lerem. Deve estar em PDF, fácil de encontrar. Né? Então, existe muito na casuística ufológica essa relação de ETs andando aqui entre nós, fisicamente, disfarçados, contatando algumas pessoas, mas jamais contatando autoridades. Todos os contatos ufológicos físicos de 3º e 4º grau sempre foram com pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não têm nenhum poder ideológico ou político na sociedade, porque daí seria uma intervenção direta dos ETs, na ordem estabelecida no planeta, e não haveria mais livre-arbítrio, né? Porque uma força superior, uma inteligência superior, estaria interferindo em nosso processo evolutivo e na nossa política e na nossa ideologia. Então isso não acontece, tá ok? Então, namastê, muita paz a todos.